Se não convocar ninguém pro Flamengo, melhor pro Flamengo. Tem essa questão do jogador querer ser contratado pelo Flamengo, mas isso se resolve. Porque o Samuel Lino nitidamente sentiu, até o Luiz Henrique, que vem sendo uma grata surpresa na seleção brasileira, que atualmente está no Zenit, sentiu bastante. E ontem, muitos jogadores ali foram abaixo, mas o importante é que todo mundo, pelo menos do que estavam à disposição, Matias Vinha, Samuel Lino e o Carrascal, vão chegar devidamente bem, até a priori, né, não tiveram nada ali detectado, e chegarão bem à disposição para o Felipe Luiz. Assim, quem fala que o Samuel Lino não é jogador de seleção brasileira, nem conhecia o Samuel Lino no Atlético de Madrid, né? Ele foi o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada retrasada, inclusive. Eu já falei isso aqui na S1 Live, né? Acho que, inclusive, o Simeone prejudicava um pouco o Samuel Lino, o colocando para ser mais um ala pelo lado esquerdo num esquema com 3 zagueiros, né? Depois até ele jogava como um meia mais avançado pelo lado esquerdo, até mais com possibilidade de chegar mais à linha de fundo, quando o Simeone abolia o esquema com 3 zagueiros, embora o utilizasse ainda menos, mas o utilizasse, para colocar uma linha de 4 defensiva. E o Samuel Lino já jogava pra caramba no Atlético de Madrid, né? Então já poderia ter sido chamado antes perfeitamente. Acho que até não foi chamado por conta dessa função que ele tinha de jogar ali como um ala, né? Ou seja, ter funções também defensivas importante, embora as tenha também no Flamengo, mas só que de outra forma. E eu acho uma sacanagem se o Ancelotti fizer uma aferição técnica de cada jogador nessas circunstâncias. Tá? Eu quero mais é que o Samuel Lino não seja convocado para a seleção brasileira, que ele fique no Flamengo. Acho insuportável esse negócio de data FIFA. Vários times vão entrar em campo hoje na Copa do Brasil, hoje e amanhã, com o jogador que estava atuando ontem. O Bahia vai jogar hoje às 7 da noite contra o Fluminense e o Jean Lucas estava em campo ontem. Ele entrou ali por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Ele estava em campo, vai jogar menos de 24 horas depois. É uma sacanagem essa. É uma sacanagem. Tem que ser coerente aqui. O Caio Jorge se machucou servindo a seleção brasileira. Pô, isso é uma sacanagem. Né? Então que o Samuel Lino não seja mais convocado. Vou fazer coro aí com essas pessoas que estão falando sobre ele. Eu até vi hoje pela manhã que o Cruzeiro fretou com urgência um avião para buscar o Fabrício Bruno, porque amanhã tem clássico pela Copa do Brasil, né? Tem o jogo de volta Cruzeiro e Atlético Mineiro, Cruzeiro que está em vantagem. Vi também a notícia que o Caio Jorge está tentando ser preparado na medida do possível para ver quanto ele aguenta também, está à disposição desse jogo, que foi o que o Bernardo falou, né? A data FIFA sempre prejudicando. Tem o Jean Lucas aí também no Bahia. Então, assim, e o Flamengo, né? Que tá de olho já ali no Juventude no domingo. Eu estava dando uma observada também, André, para você se basear aí na sua análise, dos 20 pontos conquistados pela Bolívia nessas eliminatórias, 17 foram na altitude. Então, assim, é um fator, né, que condiciona muito, que acaba, de uma certa forma, privilegiando a equipe que já está um pouco mais acostumada. E ainda mais a 4 mil, mais de 4 mil metros, né? Então, seja fazer o seu resumo aí, a sua análise diante disso, e sobre as declarações também referente ao Samuel Lino. Bolívia faz isso tudo para cair na primeira fase da Copa. Vai comemorar, ir para a Copa e vai ser isso. Eles têm o direito de jogar, vai usufruir. Vai usufruir. Né? É o pensamento vigente. Tava vendo o Pedro Certezas tweetando aí, o famoso botafoguense, falando: eu já acho bom ter vantagem no gramado sintético, imagina se eu pudesse ter altitude. O pensamento é esse, gente. O pensamento é esse. Né? Tipo, eu posso ter a vantagem? É lícito ter a vantagem? É o lugar, é o país onde você pode escolher o local e tal. Vai jogar ali para tentar tirar vantagem e não consegue nunca. Vai disputar essa Copa agora, provavelmente vai passar pela repescagem e vai para a Copa, como foi em 94. De vez em quando vai disputar e tal, e mesmo com essa vantagem toda. Só faz os outros sofrer. E em relação à seleção, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que deixar até um pouco o orgulho de lado e defender essa tese mesmo, de que o treinador da seleção não tem que convocar ninguém. Não convoca ninguém da seleção. Seria muito melhor. Estaria o elenco completo lá. Né? E os outros treinadores de seleção também. Nenhum jogador do Flamengo tem nível de seleção.
Tem que começar também a tirar a seleção desse discurso, gente, essa cultura. Seleção não é nada, seleção é uma camisa lá que vai lá e joga e que só atrapalha o futebol de clubes. Só atrapalha. O que constrói o futebol é o clube. Eu posso falar por mim. Eu torcia pelo Zico na seleção brasileira. Só que eu instintivamente, de 8 para 9 anos, eu vi, todo mundo tem um time, né? Todo mundo tem um time. Aqui em casa, meu avô, meu irmão eram Vasco, meu pai era Fluminense, minha mãe, minha avó não ligavam para futebol, eu tinha uns primos que eram Flamengo. Mas não foi nem por causa deles que eu assim, escolhi. Teve uma certa influência, mas o principal não foi isso. Mas eu defini. Eu preciso ter um time. Né? A seleção joga de vez em quando e tal. Preciso ter um time. E escolhi ser Flamengo. Fora isso, assim, então assim, a seleção, dane-se se não convocar ninguém pro Flamengo, melhor pro Flamengo. Tem essa questão do jogador querer ser contratado pelo Flamengo, mas isso se resolve. Isso se resolve. Salário, condições e tal. Se o cara também quiser jogar no Flamengo só para servir a seleção, será que vale tanto a pena assim? O cara se importar tão pouco com o Flamengo e se importar mais com a seleção, será que vale tanto a pena assim contratar o cara? É tudo uma questão de pensar, gente. Só a única coisa que eu certeza que eu tenho é que seleção, data FIFA, isso tudo é atraso de vida. Atraso de vida. O que vale a Copa do Mundo vale ainda, né? Mas faz uma disputa ali rapidinho, acabou, define os classificados e vai disputar o que importa, que é a Copa do Mundo. Pronto, tá resolvido o problema. E não atrapalha o futebol do clube como atrapalha no mundo todo, gente. Como eu escrevi hoje na coluna S1 Live. O jogador chega, todo treinador reclama. Mesmo aquele que vai jogar só no fim de semana. Ele reclama. Quebrou a rotina. Quebra a concentração do jogador nas competições do clube, nacionais, internacionais e tal. Falou que o jogador às vezes demora uma semana para aterrissar, dependendo do que aconteceu na eliminatória e tal. Se o jogo foi pegado, o cara foi expulso, ou então jogou muito mal, foi vaiado pela torcida no estádio, pelo seu próprio povo e tal. Às vezes o cara demora 1, 2 semanas para aterrissar na realidade do clube de novo. Olha o problema que é isso para quem paga o salário, gente. Isso é muito absurdo. É porque é uma cultura que se convencionou, e aqui no Brasil, como o Brasil é 5 vezes campeão do mundo e tal, tem essa coisa de se colocar a seleção brasileira no topo. Os ex-jogadores só sabem falar de seleção brasileira. Jogador, quando se destaca, só sabem comentar, elogiando, falando de seleção brasileira. Isso é um saco. Isso não tem conexão com o mundo real. O Pedro tá jogando bem, ótimo pro Flamengo. O Samuel Lino jogou muito bem e tal, ótimo pro Flamengo. Não tem que fazer essa conexão assim. O Ancelotti tem que ficar de olho. Tem que ir para a seleção brasileira. Cacete, não. O que importa é o que ele joga no clube. Tô falando do Flamengo porque a gente tá falando do Flamengo, mas todo mundo. Todos os outros jogadores. Olha o absurdo, Caio Jorge, cara, lesionado. O Cruzeiro vai jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Também tá errado a semifinal da Copa do Brasil agora, nessa data FIFA. O Flamengo fez certo no passado de brigar. Tem que jogar nada. É a chance de título da maioria. Ano passado era todo mundo, menos o Atlético. O Atlético ainda tinha chance na Libertadores. E foi o pedido do Atlético que foi atendido pela CBF. É sempre bom deixar claro isso. Que os corintianos reclamam, que o Flamengo manipulou. Os corintianos querendo levar vantagem em cima do Flamengo, né? Que eles queriam jogar logo depois da data FIFA, o Flamengo com um monte de desfalque. Eles queriam ter vantagem e reclamaram que o Flamengo conseguiu. O Flamengo só lutou pelo seu direito. E agora tinham que ter lutado também. Não vai jogar isso no meio da semana, logo depois da data FIFA, não. Mas ninguém faz nada, ninguém briga com a CBF no futebol brasileiro, só o Flamengo. Né? Então, eles que se virem agora. E o Caio Jorge se lesionou. Né?
Mas não deixa de ser uma sacanagem. Jogador a serviço do clube, sendo importante na temporada, e agora vai lá para disputar esse amistoso, um jogo que virou amistoso pro Brasil, né? Pra Bolívia valia muito. E o cara, a data FIFA, e o cara se lesionou na data FIFA, no jogo com o Chile. Ridículo isso, cara. Assim, não tem o que falar. A gente já fala isso sempre em toda data FIFA, mas não tem como não reforçar. E quando falarem assim, o Samuel Lino não tinha que ser convocado, só foi convocado porque foi fazer, você tem que falar, também sou contra. Porque aí a gente não sabe o nível de desgaste que ele teve ontem. Mesmo com o pouco tempo que ele jogou cerca ali de 62 minutos, mais ou menos, mas foi na altitude, né? Uma altitude considerável. E talvez ele nunca tenha jogado, né, na altitude. Então, assim, o Flamengo foi prejudicado. Então, essa cultura de seleção brasileira tem que ser. Se tem um clube uma torcida que pode fazer isso, começar a desconstruir esse tipo de coisa, é a torcida do Flamengo. Tem todos os motivos para isso, em vez de ficar se importando se o jogador foi convocado ou não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.